Eu vou precisar de ajuda de alguns de vocês aqui. Eu acho que o Elias vai poder me ajudar hoje, porque ele é entendido do assunto. O Rafael também. Vou pedir para passar algumas imagens aqui, vocês vão identificando os personagens, tá? Quem que é esse? Bruce Lee, isso mesmo. Vai ficando mais difícil, tá? Jigoro Kano. Falei que o Rafael ia ajudar? Aí, esse foi o fundador do judô. O Jigoro Kano foi o do judô. Esse é o... Oi? Do jiu-jitsu também. Aí o jiu-jitsu brasileiro, BJJ, Hélio Gracie. Pronto. Vamos lá. Pode passar, filho. Já falando do Gracie. Gravou? Enfim, tem mais uns nomes aí. Chuck Norris, a melhor de todos, também concordo. Foi você em 2019? Contra tudo e contra todos, né? Mas o Chuck Norris nos machuca. Esse é meu preferido, Steven Seagal. Aí passou Muhammad Ali, Tyson e o Holyfield, daquelas que foram, pra mim, moleque, foram as maiores lutas que eu já vi. Agora, desse século, os dois maiores pugilistas desse século aí, o Floyd Mayweather e o Manny Pacquiao, aí a gente chega pro Brasil. Minotauro, Maurício Shogun Rua, um dos preferidos, Belfort, José Aldo Júnior, Anderson Silva. E aí, quem conhece esse aí? Mari Yamazaki, né? O Mari Yamazaki é um lutador de judô também, mas ele se notabilizou de karatê? Karatê, desculpa. Você sabe que eu fiz essa introdução uma vez aqui no encontro, eu tinha uma foto sua lutando e eu tirei da mensagem. Eu postei. Eu mudei um pouco a introdução e tirei. Mas o Mari Yamazaki tem como jargão dele, vamos pra luta, né? Então, por isso é o tema. E eu termino, vocês estão de parabéns, porque vocês conheciam todo mundo. E aí você deve estar pensando assim, né? O tema hoje é controverso. Começa a botar um monte de lutador, de MMA, luta violenta, sangrenta. E eu aposto que algumas pessoas estão pensando, esse tipo de tema aí violento para começar o ano 2020, não tem nada a ver com falar de Jesus, enfim. Se para você luta e religião é algo controverso, deixa eu colocar mais um pouquinho de pimenta então aí na discussão. Eu quero ver quantos pais honestos a gente tem aqui hoje. Quantos de vocês, quando seus filhos voltam da escola e apanharam de algum coleguinha, e mesmo depois de você conversar na direção da escola, conversar com a professora, essa cena se repete, quantos de vocês já não chegaram para o filho de vocês e falaram assim, larga a mão de ser bobo? E revida também? Já tem pais honestos aqui hoje. No meu tempo era algo mais ou menos assim, né? Se apanhar na escola, apanha em casa também. Ai. Olha, eu não vou entrar nessa polêmica e eu não sei se esse é o melhor comportamento ou o comportamento mais adequado, tá bom? Mas o que eu acredito, e é por isso que eu fiz essa introdução aqui com vocês para brincar, é que em algum momento nós, como cristãos, a gente vai ter que se levantar para defender o que é certo. Eu acredito que durante a nossa existência haverá momentos em que nós seremos desafiados e a gente não poderá recuar. A gente vai ter que ir para a luta. E aí eu queria que você pegasse o seu guia de mensagem e já anotasse aí. Porque Deus criou você com o coração de um guerreiro. E talvez nesse ano de 2020 você vai ser desafiado
a se levantar. Você não vai poder recuar, você vai ter que enfrentar uma luta, mas fique sabendo que Deus colocou você, Deus criou você com um coração de guerreiro. E aí você fala assim, não, isso não é verdade, pode funcionar com fulano, com a ciclano, mas comigo não. Será? A Bíblia diz que Deus nos criou com a imagem e semelhança dele, certo? E uma das metáforas, ou uma das imagens pela qual Deus é descrito na Bíblia, lá em Êxodo 15, verso 3, é que Deus é um guerreiro. O Senhor é um guerreiro, o seu nome é Senhor. Deus é o quê? Um guerreiro. E eu acredito que Deus colocou no coração de todo homem um profundo desejo de lutar por aquilo que é certo, para defender o que é verdadeiro, para defender o que é justo, para defender o que é puro. Eu queria até pedir um pouco de desculpa para as mulheres aqui. Talvez a mensagem de hoje, apesar de falar para todo mundo, comunica melhor em alguma medida com os homens, né? Homens já nascem mais com esse espírito de luta. É só perceber que os meninos gostam de brincar de lutinha, de se desafiar, competir, rivalizar, ver quem é o melhor. Meninos gostam de medir forças, né? Homem já é mais bruto. Eu posso chegar para um amigo meu e falar assim, nossa, meu, como é que você, um cabra tão feio desse, conseguiu arrumar uma namorada tão bonita como essa? Para nós homens isso é elogio, né? Homem é bruto, certo, certo, homens? Agora, eu nunca vou poder fazer o contrário. Chegar para uma amiga minha, uma mulher, e falar assim, mas como é que você, tão baranga, conseguiu um boa pinta desse? Vou apanhar, né? Enfim, não funciona. Então, homens, prestem mais atenção na mensagem de hoje, né? Nós somos mais brutos, mulher mais sensível, né? Eu entendo que se você ainda está espantado com o tema e a aplicação que eu estou fazendo hoje aqui, é porque nós cristãos normalmente somos definidos ou nos definimos ou é requerido de nós sermos pessoas cheias de amor, cheias de ternura, de misericórdia, graça. E isso é absolutamente verdade. A gente tem que estar cheio mesmo de amor, do amor de Deus, da misericórdia de Deus, do perdão de Deus, da graça. É uma verdade inquestionável. Jesus, nosso maior exemplo, ele sempre estava cheio de tudo isso, de misericórdia, de graça, pronto para perdoar, ok? Sempre ele estava rodeado de crianças. A gente vê imagens de Jesus com um cordeirinho nos seus ombros, imagens fofas, não é? Isso tudo é verdade. Mas é incompleto. Porque ao mesmo tempo que Jesus era tudo isso, enquanto ele foi a pessoa mais amorosa que já viveu, ele também foi o maior guerreiro que já viveu. Não havia dúvida nenhuma de que Jesus estava disposto a defender aquilo que é certo. Jesus, ele evitava os fariseus, os líderes religiosos da época. Ele preferia ser visto com o povo, com os comuns, do que com as pessoas mais importantes da sociedade, com os líderes religiosos. Mas houve momentos em que esse confronto, esse encontro entre Jesus e os líderes era inevitável. E Jesus chegou para eles e disse, raça de víboras, isso que vocês estão fazendo não é certo, o que vocês estão ensinando é errado. Vocês são umas cobras venenosas. E pode apostar que isso foi um golpe duro demais que Jesus deu. Nesse momento ele mostrou o seu coração de guerreiro. Naquela discussão, esse golpe de Jesus é mais ou menos quando você xinga a mãe do outro, sabe? Apelou, perdeu? Jesus chegou nesse nível. Nesse nível. Ele entrou no templo uma vez e quando ele percebeu que perverteram o uso original da casa de Deus e transformaram aquele lugar que deveria ser um lugar de adoração em um lugar de lucro, ele percebeu isso, ele tirou o chicote, ele falou, não, na minha frente isso não vai acontecer. E saiu derrubando tudo, chicoteando tudo e expulsou aqueles cambistas do templo.
Na verdade, tem ainda uma outra história na Bíblia que eu não sei muito bem o que aconteceu, eu só posso imaginar, mas a Bíblia conta uma história lá nos Evangelhos que Jesus meio que foi sendo levado para próximo de um precipício e tinha alguns ali inimigos deles que estavam um penhasco a fim de empurrá-lo naquele penhasco, né? E a Bíblia diz que Jesus ele conseguiu passar pelo meio da multidão e fugiu. A Bíblia não relata com detalhes como foi isso, mas eu só posso imaginar que Jesus não foi pedindo com licença, por favor, deixa eu passar por aqui. Eu posso imaginar que ele usou os braços fortes de carpinteiro que ele tinha para ir arrumando espaço no meio da multidão e fugir da emboscada que estavam fazendo para ele. Certo? Mas não são para essas batalhas que eu quero chamar a atenção para aquilo que Jesus enfrentou. Na verdade, Jesus venceu a maior batalha da história. Qual foi? Viver uma vida sem fracassos morais. Pagar o preço para salvar a humanidade, morrendo na cruz. E mais do que isso, venceu a morte porque depois do terceiro dia ele ressuscitou, venceu o pecado, a morte, a sepultura, Satanás. É esse o meu Salvador, o guerreiro, Jesus. Aquele que simultaneamente é um cara totalmente cheio de graça, cheio de amor, cheio de verdade, cheio de justiça, pronto para virar a outra face, mas disposto a sair e defender o que é certo. O maior servo que já viveu, o maior guerreiro que já viveu. Então, homens aqui, qual é a grande pergunta que eu tenho para vocês hoje? Será que nós temos guerreiros aqui? Onde é que estão os guerreiros dos nossos dias? Será que são esses aí que a gente viu na tela? Aparentemente, ao longo da história, encontrar pessoas dispostas a lutar por aquilo que é certo sempre foi um desafio. Muitas vezes, homens que deviam se levantar e lutar estavam distraídos com outras coisas. Por exemplo, jogando videogame. Aí você está rindo, né? Um dia chegou a notícia para mim de que um casal de amigos meus havia se separado. E eu fiquei triste, porque eu gostava deles, tinha uma certa convivência com eles. E eu um dia estava na igreja, a esposa separada continuava vindo na igreja, o rapaz com vergonha não estava indo. Eu perguntei, mas o que aconteceu? Na intenção de repente poder ajudar, ela falou, videogame. Eu falei, como assim videogame? É simples. Ele perdeu o emprego, passa o dia inteiro jogando videogame em casa, não tem força para nada, não ajuda em nada, não faz nada. Eu me cansei. E ao invés de lutar, de se levantar e lutar por sua família, o coração daquele guerreiro estava adormecido e ele estava distraído por outras coisas. Felizmente, certo tempo depois, esse meu amigo ele acordou para a vida, lutou por sua família, lutou por sua esposa, por suas filhas, e está casado, você tem 2 filhas, enfim. Mas onde está o coração dos nossos guerreiros hoje? Às vezes está distraído por coisas que não têm a mínima importância. Estamos perdendo tempo distraídos com coisas que não acrescentam, que não edificam, e deixando para lá causas de lutar por causas que são corretas. O livro do profeta Ezequiel na Bíblia relata um texto trágico de Deus procurando um guerreiro. Está lá em Ezequiel 22:30, diz assim: procurei alguém que construísse uma muralha, alguém que ficasse nos lugares onde as muralhas desmoronaram e que defendesse a terra, a fim de que minha ira não o destruísse. Porém, não encontrei ninguém. E essa é a pergunta: onde estão os guerreiros? Cadê esse espírito guerreiro, coração valente? Eu não estou querendo dizer que você tem que tomar anabolizantes, ficar fortão, aprender uma arte marcial, entrar para um clube de tiro, se filiar ao Estado Islâmico, ao Boko Haram, à Al-Qaeda, fazer arminha com a mão, botar uma
bomba na cintura e se explodir por aí, lutar contra o sistema, não é nada disso. Eu não estou querendo dizer que para você ser um guerreiro, você necessariamente precisa colocar a sua vida em risco. Mas você precisa colocar no seu coração o desejo de lutar por algo maior do que você mesmo. Lutar por algo maior do que você mesmo. Tem um texto de Ellen White, a fundadora da Igreja Adventista, uma das fundadoras da Igreja Adventista, que eu gosto muito, talvez o texto que eu mais gosto dela, e eu decorei esse texto desde quando eu era pequeno. A maior necessidade do mundo é a de homens, homens que não se comprem nem se vendam, homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos, homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome, homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola ou é ao polo, homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam dos céus. Essa é a maior necessidade do mundo hoje. E às vezes a nossa sociedade, a nossa família, a nossa igreja está precisando que a gente desperte o nosso coração de guerreiro para fazer aquilo que é certo, aquilo que é correto. E às vezes a gente está distraído. E aí eu queria que você pegasse o seu guia de mensagem novamente e eu vou lhe dar 2 pensamentos que cada guerreiro tem que observar. O primeiro é: tenha uma causa pela qual lutar. Algo acontece dentro da gente quando nós somos chamados para algo maior do que nós mesmos. E aqui, queridos, eu não estou falando de religião, tá bom? Não necessariamente de religião, eu estou falando de vida. Da minha vida, da sua vida, da nossa existência. Tenha uma causa pela qual lutar. Houve um tempo que a cidade de Jerusalém havia sido destruída por seus inimigos. E eles precisavam reconstruir os muros da cidade. Os muros da cidade, em tempos antigos, era a segurança da cidade. Uma cidade sem muros não era nada, não era uma cidade. Estava vulnerável ao ataque de ladrões, de nações inimigas e tudo mais. Neemias havia sido o responsável pela reconstrução dos muros. E aí, num determinado momento, quando ele estava reconstruindo as paredes, os inimigos começaram a lançar distrações, boatos, medo, discórdia entre eles, com a intenção de destruí-los. Neemias, então, ele convocou todo o povo, e olha só o que ele disse. Fiz uma rápida inspeção, e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles, os inimigos. Lembre-se de que o Senhor é grande e temível. E lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Talvez esse tenha sido um dos maiores discursos da Bíblia. Neemias, então, fortalecendo todo o povo, animando. O povo já estava desanimado. A Bíblia diz que o povo já estava desanimado. A obra de reconstrução do muro estava pela metade. Quando eles olhavam para aquilo, tinha muito escombro. Os inimigos estavam para vir e ele então vai para frente do povo e fala: lute por suas mulheres, por seus filhos, por sua cidade, por seu Deus. E o povo que estava desanimado recobrou o ânimo. Sim, eu vou lutar por aquelas pessoas que eu amo. Eu vou lutar por minha cidade, eu vou lutar pelos meus filhos, eu vou lutar pela nossa casa. E você? Pelo quê? Ou por quem você luta? Já parou para pensar? Que desafio, né, em 2020, você começar e parar para pensar e refletir. Qual que é a sua missão? Por que você está lutando? Qual é a causa que você abraçou e falou assim: essa é minha? Eu gosto muito de filmes. Eu até assisto os Água com Açúcar, mas eu gosto mesmo os de ação, né, rapazes? Estão comigo? É isso, né? Tem um filme que eu gosto muito, não só pela ação envolvida, mas pelo conteúdo histórico daquele filme, Coração Valente. As más línguas vão dizer que é por conta dos olhos azuis do Mel Gibson, mas não é. O filme retrata a história de William Wallace, um insurgente escocês que viveu no final do século XI, começo do século XII,
e enfrentou a tirania da coroa inglesa para conseguir maior autonomia para o povo escocês. Alguns anos depois, foi o que acabou acontecendo. E eu trouxe um trechinho do filme aqui, de um discurso parecido com o discurso de Neemias, que é retratado no filme, e vamos ver se a gente consegue. Que está desafiando a tirania. Não perdemos nada, não pode deixar daí. E estou vendo um exército de meus conterrâneos que está desafiando a tirania. Viemos lutar como homens livres. E vós sois homens livres. O que iriam fazer sem liberdade? Lutareis? Não! Fugiremos! Para sobreviver! Sim! Lutem e talvez morram! Fujam! E viverão! Ao menos por um tempo! Morram em suas camas! Daqui a alguns anos! Não valeria a pena trocar todos esses dias a partir de agora por uma chance, só uma chance, de vir aqui e dizer aos nossos inimigos que eles podem tirar nossas vidas, mas jamais irão tirar a nossa liberdade! Alma Gubra! Agora diz pra mim, se você tá vivendo uma vida desgraçada, humilhado, sem liberdade, oprimido, e aí você tá lá no meio da multidão e escuta um discurso desse, fala sério, você não pinta a sua cara de azul e vai pra guerra. Isso é porque tem algo dentro de nós que diz, você precisa de uma causa pela qual lutar. Você precisa de uma causa pela qual lutar. Se você não sabe qual é essa causa, meu conselho é pare, reflita, e a gente está numa época propícia para isso, a primeira semana do ano ainda. E eu vou repetir alguns exemplos que eu costumo dar sempre. Talvez a causa que você tenha que lutar é o seu casamento. Porque se você não lutar por ele, logo mais você não terá um. E aí você vai fazer o que muitos fazem. Ah, o relacionamento ficou difícil, ele foi embora, ela foi embora. Divergências irreconciliáveis. Né? Já é um termo até técnico do direito hoje, divergências irreconciliáveis. Ou você pode fazer o que o verdadeiro homem, uma verdadeira mulher faria. Admita seus erros, peça perdão, peça desculpa. Ou então, se você foi injustiçado, se você foi humilhado, perdoe. Você não escolhe o caminho mais fácil, você não foge, você luta. Talvez o motivo para lutar seja seus filhos. Porque quem sabe enquanto você estava tentando ter uma vida bem-sucedida profissionalmente, você pode ter perdido a chance de ser um pai bem-sucedido. E seus filhos hoje podem estar indo na direção errada. E é hora talvez de você se levantar e dizer, olha, eu vou lutar por isso, eu vou trazer eles de volta para o lugar onde eles deveriam estar. E talvez você já fez isso 1, 2, 3, 10 vezes e já desistiu. Não, abraça essa luta, não desista, não fuja. Lute pelos seus filhos, lute pela sua família. Talvez alguém aqui, o motivo pelo qual tem que lutar é por sua vida financeira. O seu barco está afundando e é melhor você começar a se mexer, senão você vai morrer afogado. E talvez você tenha que escolher lutar esse ano por sua vida financeira. E escolher gerir sabiamente aquilo que Deus colocou na sua mão.
e eu preciso ser livre das dívidas. Talvez essa seja a sua luta. Talvez você tenha um mau hábito, um vício que tem te levado para baixo durante todos esses anos. Dependência química, do álcool, a mentira, o vício de mentir, de fofocar, de cuidar da vida alheia. Enfim, eu não sei o que é. Levante-se e lute contra isso. Talvez a causa pela qual você lutar seja uma causa social, uma causa política relevante, uma causa científica, um ministério na igreja, enfim. Descubra o que é. Martin Luther King dizia o seguinte: se um homem não descobriu nada pelo qual morreria, não está pronto para viver. Se um homem não descobriu nada pelo qual morreria, não está pronto para viver. Forte, né? Descubra pelo que lutar, ou por quem lutar. Segundo conselho para você, anote no seu guia de mensagem aí. Um guerreiro sem uma causa pela qual lutar vai encontrar uma causa errada e lutar por ela. Talvez o seu guia esteja a lutar contra ela, né? Mas é lutar por ela. Um guerreiro sem uma causa pela qual lutar vai encontrar uma causa errada e lutar por ela. Um exemplo clássico disso era Saulo de Tarso. Talvez você conheça a história, se não conhece eu vou dar um overview aqui, passar por bem rapidamente a história. Ele era um jovem que tinha sido criado de acordo com os ensinamentos dos fariseus. E ele era para ser uma pessoa que defenderia os preceitos bíblicos, a lei, o amor de Deus. Mas sem essa compreensão completa de como funcionava o amor de Deus, sem reconhecer a verdadeira causa pela qual ele deveria lutar, ele encontrou uma causa errada e começou a lutar por ela. E a Bíblia diz que, lá em Atos, diz o seguinte: Saulo mostrou-se muito cruel, devastando a igreja, invadindo as casas, levando homens e mulheres para a cadeia. E antes de continuar, eu quero até fazer uma ressalva aqui. Enquanto estava preparando essa mensagem, eu fiquei na dúvida se eu incluía ou se eu não incluía. Enfim, vou fazer a ressalva. Talvez esse tema onde a gente usa força, violência, o uso da força seja incômodo para você. Talvez essa conversa de guerreiro, de luta, quem sabe é porque você foi ferido ou ferida por um homem mau. Pode ter sido o seu pai que batia em você quando você era pequeno, ou batia na sua mãe e você presenciava, enfim, ou talvez seu esposo é violento com você, não sei. Essas coisas acontecem numa frequência maior do que a gente até imagina. Eu quero apenas dizer que mesmo não entendendo todas as coisas, eu acredito que nós servimos a um Deus justo. Em algum momento, Ele vai responsabilizar esses homens que foram violentos ou que usaram a força para ferir uma mulher ou machucar uma criança. Eu não sei como, mas eles vão responder a Deus sobre isso. Não há nenhuma desculpa para a violência doméstica, ok? E eu entendo se você de repente esteja se sentindo desconfortável com esse tema sobre o uso da força. Porque a gente é humano, a gente tem memórias e involuntariamente essas memórias elas vêm à mente. E ao mesmo tempo eu quero te dizer que a força não é ruim em si. Quando você é amado e protegido pela força, há algo justo nisso. O uso da força pode ser empregado para ferir e machucar, mas também para proteger e fazer justiça. O problema com homens é que se nós não estamos lutando pelas coisas certas. Há esse espírito de luta em nós, como eu disse no começo. E muitas vezes a gente abraça a causa errada para lutar. A gente vai lutar contra a autoridade, vai lutar contra o nosso chefe. A gente vai ficar com raiva de nós mesmos e vamos levar essa raiva para dentro de casa e descarregar na nossa esposa, nos nossos filhos. Às vezes a gente luta contra os nossos irmãos, assedia moralmente os nossos funcionários, a gente briga na escola e até mesmo a gente agride aquelas pessoas que a gente está querendo ajudar, que estão querendo nos ajudar. Caso clássico da pessoa que está se afogando e o salva-vida chega e ela começa a se debater e agredir aquele que está tentando ajudar. Há pouco tempo atrás, o ano passado, eu fiz uma série aqui sobre Sansão, lembra-se? Sansão é outro caso clássico, personagem do Antigo Testamento,
um cara que foi projetado por Deus para lutar. E lutar e trazer a liberdade do seu povo contra os filisteus. Deus concedeu para Sansão força e habilidade incomuns. Mas ao invés de lutar pela liberdade do seu povo, ele acabou brigando as batalhas erradas. E pior, ele vencia essas batalhas erradas, o que ia acumulando problemas na vida dele. Ele era um homem incrivelmente forte com uma vontade incrivelmente fraca. E se a gente olha para a vida de Sansão, é engraçado que ele luta as batalhas erradas, vence, acumula problemas toda vez que ele vencia uma batalha. E isso ilustra o fato de que se nós não estamos mortos, a gente ainda pode conseguir lutar por aquilo que é certo. Temos a esperança de escolher o que é certo para lutar, porque foi assim que aconteceu com Sansão. A vida inteira lutou batalhas erradas, mas ao final da vida ele escolheu fazer o que é certo. Mesmo se você ainda não sabe a causa mais importante pela qual lutar hoje, eu tenho certeza de que Deus pode, em algum momento, fazer as coisas mudarem em você e você colocar esse espírito guerreiro para florescer, para defender aquilo que é certo, que é puro, que é honesto, que é justo. Porque Deus criou você com esse espírito de guerreiro, de fazer justiça. E então, como diria o Mario Yamazaki, vamos para a luta? Como é que você luta? Qual que é o seu golpe preferido? Como é que a gente é chamado para lutar? No seu guia de mensagem aí, anote. Você é chamado para lutar e às vezes você vai ter que dar um soco. É isso mesmo. Você vai ter que dar um soco. Mas antes que você deixe o olho roxo do seu colega aí do lado, é uma metáfora, tá, pessoal? Se você tem problema com o vizinho lá na sua casa, não vai sair daqui e levar essa questão no braço, tá? Apesar de que isso dá vontade, né? Muitas vezes. Muitas vezes. E eu não entendo muito isso. Mas dá vontade. Mas o que eu quero dizer com dar um soco espiritualmente falando, emocionalmente, de certa forma, é defender o que é certo. É agir, é tomar atitude, é ser comissivo. E eu amo o jeito que Sansão fez isso na Bíblia, no final da história dele. Depois que ele estragou tudo, de novo, depois de ele flertar com Dalila, depois de um péssimo corte de cabelo, vamos assim dizer, ele foi preso, arrancaram os olhos dele, foi humilhado por seus inimigos. Justo ele que havia sido criado para libertar o seu povo, agora ele era um prisioneiro, troféu deles, num estado humilhável de deploração, um estado deplorável de humilhação pública. Mas no final da sua vida, Sansão, então, ele resolve lutar porque é certo, porque é justo. Então ele levanta, ele dá um soco, figurativamente falando. E ele faz uma última prece para Deus e diz assim: Sansão orou ao Senhor dizendo: ó Senhor meu Deus, eu peço que lembres de mim, por favor. Dá-me força só mais esta vez. Me fortalece só uma vez mais. Eu não preciso de 2 chances, eu preciso de uma só para abraçar a causa correta. E talvez alguns de vocês estejam no mesmo lugar onde Sansão estava, arrependido das lutas erradas que você abraçou no passado, arrependido por ter estragado a sua vida 1, 2, 3, 4, 5, um monte de vezes, querendo talvez que o tempo volte para fazer essas escolhas certas, apertar o Ctrl Z da vida, né? Do tipo, olha onde eu virei ali foi o ponto da virada onde tudo deu errado. E Sansão estava nesse ponto, arrependido de tudo errado que ele fez essa oração: Senhor, me dá força por só mais essa vez. E eu vou consertar tudo, eu não preciso de outra chance. E se esse é o lugar que você se encontra, o que eu quero é que você saiba que o Deus é o Deus da segunda chance, da nova chance. Se você verdadeiramente quer lutar por aquilo que é correto, eu acredito nisso, de que Deus vai te dar
pelo menos mais essa oportunidade, assim como ele deu para Sansão. A Bíblia continua contando a história de Sansão e diz assim: então Sansão forçou as 2 colunas centrais sobre as quais o templo se firmava. Apoiando-se nela, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, disse: que eu morra com os filisteus. E em seguida ele as empurrou com toda a força. O templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, eu vou dizer da minha perspectiva, o que ele fez naquele momento foi relativamente fácil. E aí você começa a se estranhar. Pô, ele se matou, ele sabia que ele ia morrer junto. Que foi fácil, porque ele morreu uma vez só. Ele foi um herói naquele momento. Mas isso é algo que a gente consegue fazer, da minha perspectiva. Por exemplo, se um ladrão invade a sua casa, e na casa tem pessoas que você ama, esposa, filhos, pai, mãe, eu tenho certeza que você vai lá entrar e vai lutar para defendê-los. Se sua casa estiver pegando fogo e lá tiver seu filho, sua filha, alguém que você ama muito, você vai entrar lá, mesmo correndo o risco de morrer. Você vai lá entrar, tentar salvar aquelas pessoas. Por quê? Você tem um coração de guerreiro. E eu diria, é fácil morrer uma vez, dar a sua vida uma vez. E a história está cheia de exemplos disso. Todo dia acontece algo semelhante. Mas um grande homem para Deus, um grande guerreiro para Deus é aquele que morre diariamente. Um grande homem de Deus, um grande lutador, entrega a sua vida todos os dias para servir a Cristo, para servir a sua família, para servir a sua igreja, para servir os pobres, os necessitados, aqueles que sofrem. É possível que você olhe ao redor e perceba que você tem lutado apenas por você. Talvez sua vida tenha sido algo assim de apenas planejar o próximo final de semana, como é que vai ser meu carro novo, a minha casa na praia, como vai ser minhas próximas férias, o Corinthians vai jogar domingo, enfim. Sua vida é isso. E por que você senta depois só você no seu quarto e sente que existe um vazio aí, hein? Você está lutando por algo que não importa. Está lá só passando de fase no videogame. Mas não se atreva a perder a sua paixão e o chamado apenas curtindo a vida para si mesmo. Olhe ao seu redor e perceba algo que te incomode. E lute por isso. Olhe para baixo e diga para si mesmo: não, eu não fico bem com aquela situação, eu preciso fazer alguma coisa. Você se levanta e você dá um soco. Você luta contra isso. Fala assim: não, isso não está certo. Eu não sei se é pessoas na rua, morando na rua, se são crianças no orfanato, se é a opressão de uma família, de um pai abusivo que você tem proximidade, você acha que você pode interferir, eu não sei o que é. Mas você se levante e dá um soco. Pare e pense sobre isso. Tem uma foto que eu trouxe aqui, vamos ver se vocês sabem. Quem que é esse? Bill Gates, não é lutador, tá, gente? Bill Gates tá ali, quase todo ano ele é considerado o homem mais rico do mundo. Às vezes, ultimamente, nos 2, 3 últimos anos, ele não é. É o Jeff Bezos, mas ele tá ali em segundo. Ele é o fundador e o maior acionista da Microsoft. E ele tinha uma causa pela qual lutar. A causa dele era difundir o Windows e fazer dessa ferramenta uma hegemonia mundial. Ele vivia viajando o mundo inteiro por essa causa. Um sistema operacional que virasse uma hegemonia que o mundo inteiro usasse. E até que no ano de 1997 ele viajou para a África com um monte de computadores na mala, se assim, na bagagem, se assim a gente pode dizer, para ensinar crianças da África, do interior da África, a usar computador e usar o Windows. E aí o interessante é que quando ele chegou lá,
ele percebeu que aquelas crianças elas precisavam de necessidades mais básicas ainda do que aprender a mexer com o computador. Elas precisavam de água, elas precisavam de água potável, de comida, de vacina, de escola, de hospitais. E aí ele percebeu que ele lutava pela causa errada. E aí o que ele fez? Ele levantou, deu um soco, um jab, um cruzado, não sei, deu um soco. E ele criou a fundação Bill e Melinda Gates, Melinda a esposa dele. E se tornou o mais expoente filantropo do nosso mundo. Calcula-se que ele e a esposa já doaram mais de 45 bilhões de dólares para filantropia. Inclusive, no ano de 2008, ele abandonou as suas atividades diárias da Microsoft, então ele não trabalha mais no dia a dia da empresa, apenas para poder se dedicar mais à sua fundação. Ele encontrou a causa certa para lutar. E você pode olhar em volta e dizer, há pessoas no mundo, ou perto de mim, em que a água potável pode resolver a maioria dos problemas que eles têm, saneamento básico. E de repente você fala assim, ao invés de eu comprar um carro novo, eu vou usar esses meus recursos para investir em uma fundação, uma entidade que vai resolver o problema delas, ou eu mesmo vou fazer algo com meus próprios esforços sobre isso. Talvez há pessoas que passam fome, ou outros precisam de uma bolsa de estudos. Se isso te incomoda, de que outras pessoas talvez não tenham a mesma oportunidade que você teve, levante-se, dê um soco. Faça algo. Citando exemplos aqui, talvez no seu aniversário, na sua festa de aniversário, ao invés de pedir presentes para você, indique para que seus convidados deem presente para alguma instituição de caridade. Só estou dando exemplos. Pequenos detalhes vencem uma guerra. Levante-se e dê um soco. Talvez você esteja presenciando alguma injustiça, alguma mentira que tem sido propagada. Você sabe qual é a verdade. Mas você se omite imaginando que aquela briga não é sua. Levante-se, faça aquilo que é certo. Dê um soco na injustiça. Dê um soco. Segunda coisa. Às vezes você vai virar a face. É assim que você luta também. Às vezes você vai dar um soco. Mas outras vezes a coisa mais forte que você pode fazer como um guerreiro é dar a outra face. E como é que a gente faz isso? Dá um exemplo, Wesley, eu dou. Está na Bíblia também. Quando Jesus estava prestes a ser preso, condenado à morte, estava ali no jardim do Getsêmani, próximo da crucificação. Os soldados romanos chegaram para prender Jesus. Então Pedro, um dos discípulos, intrépido, catou a espada, tentou atingir um soldado romano que desviou e pegou e cortou a orelha. Nesse momento Jesus ensinou a Pedro e a todos nós como um guerreiro luta, dando a outra face. E ele chegou e falou, Pedro, dá a orelha do rapaz aqui, não é assim que a gente vai lutar hoje. E Jesus então opera ali um milagre, cura a orelha do soldado. Então ele começa a ensinar a Pedro como se luta virando a face. Judas chegou, Jesus permitiu que ele o beijasse e consumasse a traição. Ele vira o rosto. Jesus estava ensinando que além de bater, melhor dizendo, Jesus estava ensinando que se alguém te bater, você vira o rosto, você dá a outra face. Aliás, isso era um ensinamento dele, está lá em Mateus 5,39, ele disse, se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para ele bater também. É difícil, né? Jesus não disse o que fazer quando a pessoa, ao invés de te dar um tapa, dá dois, tá? Mas ele disse que se der um, você vira a face. Então a espada, o soco, nem sempre vai ser a nossa melhor arma. A nossa melhor arma sempre vai ser o amor de Deus em nós. Aprender hoje uma arte marcial é fácil. As academias estão cheias por aí aos montes.
Tem até tutorial no YouTube se não quiser ir para academia, enfim. Se você tem filho pequeno que não está matriculado numa academia de arte marcial, às vezes você está até desatualizado. Você é um pai fora de moda. Mas eu aqui não estou discutindo se é bom ou não que você aprenda ou que seu filho aprenda uma arte marcial. Só estou dizendo que às vezes você vai precisar aprender a socar, a dar um soco, a fazer alguma coisa. Mas em outras vezes você vai ter que aprender a lutar como um homem de Deus, que não luta apenas com golpes, mas com o amor dele, o amor incondicional de Deus. Como é que você vira a face, bem? Quer saber? Eu não tenho sido uma boa pessoa com você, me perdoa. Você desmonta a pessoa que te agrediu. Me desculpe. Eu não estava envolvido com você suficientemente para perceber o que você estava passando. Me desculpe por não estar com você ao seu lado no momento que mais você precisava de mim. E você vira o rosto. Você vira o rosto. Você pede perdão. Você vira o rosto também quando você perdoa alguém que fez algo que é imperdoável. Porque se Cristo perdoa a nós, pecadores, você também pode perdoar. E você vira outra face. Vamos usar, queridos, a nossa vida para algo maior que nós mesmos. E aqui está o negócio, senhoras e senhores. It's time. Você é só forte o quanto você é honesto. Você é forte o quanto você é honesto. E eu vou pedir para você hoje ser tão honesto quanto você possa ser. E de forma muito clara. Nesse momento, nesse começo de ano, começo de temporada, qual é a batalha que você deve lutar e ganhar? Qual é a luta que você tem que lutar? Alguns vão lutar por outra pessoa. Alguns de vocês vai ser para o seu casamento, liberdade financeira, vício, se livrar de algum pecado, superar a raiva. Para alguns de vocês vai ser lutar por alguém ou por algo, para solucionar um problema, uma injustiça na vida de outra pessoa. Aí você vai falar para você mesmo, isso não vai acontecer mais na minha frente, eu vou me envolver, aquele se tornou um problema meu agora. Eu estou indo fazer a diferença. Se Deus estivesse aqui, igual estava lá no profeta Ezequiel no começo que eu li, procurando guerreiros, quantos Deus iria encontrar aqui? Um dia um pregador chamado Henry Barley estava pregando numa igreja e ele usou essa frase: o mundo ainda está para ver o que Deus pode fazer através de um homem completamente rendido a ele. E um dos espectadores era um jovem chamado Dwight L. Moody. E esse jovem falou assim: eu vou ser esse homem. Eu vou ser esse homem, eu vou ser esse guerreiro. E simplesmente Moody se tornou o maior de todos os evangelistas dos séculos recentes. Levou o evangelho a lugares que nunca tinham chegado antes. Você pode ser esse homem, esse guerreiro que Deus está procurando. Você pode ser essa mulher. Não importa se você é velho ou novo, se já errou pouco, se já errou muito. Deus está à procura para alguém lutar por aquilo que é certo, que é puro, verdadeiro e justo. E quando você luta, às vezes você dá um soco. Às vezes você vira outra face. Deus está à procura de um guerreiro. Você pode ser esse homem. Você pode ser essa guerreira. Você pode ser essa mulher. Você pode se colocar à disposição do poder de Deus para lutar por aquilo que é certo. Posso orar por vocês? Pai querido, estamos no primeiro sábado do ano e fomos desafiados hoje, Senhor, a refletir e escolher uma causa pela qual lutar durante todo esse ano e quem sabe para o resto de nossas vidas. E nos inspire a encontrar a verdadeira causa para lutar. Pode ser que até hoje tenhamos vivido distraídos, pensando em nós mesmos, ou quem sabe termos escolhido a causa errada para lutar e estamos acumulando problemas para nós e pessoas que convivem conosco.
Que hoje, Senhor, a gente saia daqui certos de que o Senhor nos ajudará a escolher a verdadeira causa pela qual lutar em 2020. E que esse ano seja um ano abençoado, que através de nós o Senhor possa fazer maravilhas, tanto na nossa família, na nossa sociedade, na nossa igreja, enfim. Nos colocamos à disposição como verdadeiros guerreiros do Teu amor. Também pedimos a bênção sobre essa semana que está para começar e que o Senhor nos livre de todo mal e todo perigo, é o que a gente pede em nome de Cristo. Amém. Queridos, obrigado pela presença. Um feliz ano novo mais uma vez. Que esse ano seja abençoado, sua vida seja abençoada em todas as dimensões dela, ok? Até a próxima semana. Obrigado por terem vindo.